Então, ações prioritárias, né, que é o que esse documento da Anvisa sugere. A utilização de protocolos clínicos para as principais síndromes clínicas, para as principais doenças infecciosas, né, naquela instituição. Então, ter os protocolos clínicos, né, desenhados para determinado tipo de infecção, qual antimicrobiano, né, que seria empírico, né, o que eu preciso coletar de cultura, exame de imagem, né, ter esse norte através do protocolo institucional ali, durante, né, para a prescrição. Aí, outra ação prioritária seria a auditoria da prescrição do antimicrobiano. Então, ter alguém olhando, né, para esse medicamento ali na prescrição e controlando o uso. Ou medidas restritivas. Então, como eu comentei, bloquear a prescrição, né, de medicamentos de amplo espectro, criar uma lista de medicamentos antimicrobianos de uso restrito, né, e somente liberar para prescrição a partir da discussão com o médico infectologista. Seria uma estratégia. Então, dentro das ações prioritárias, né, a primeira delas, que é a utilização de protocolos para as principais síndromes clínicas, doenças infecciosas, então seria a elaboração e implementação de protocolos clínicos para as principais infecções daquela instituição. Esses protocolos têm que ser baseados em evidências científicas, em práticas de consensos, e considerar as características clínicas e o perfil epidemiológico e microbiológico daquela instituição. Né? Então, cada instituição vai ter o seu arsenal terapêutico com relação aos antimicrobianos, de acordo com o perfil epidemiológico perfil de sensibilidade daquela instituição. Além da elaboração desses protocolos, né, guiados ali para a instituição, uma ampla divulgação do documento para todos os profissionais de saúde. Né? Não adianta só existir o documento, né? Precisa existir a educação em saúde. Então, principalmente os médicos, eles precisam conhecer esses protocolos, né, para ter esse norte e seguir esse documento durante as prescrições desses medicamentos. E o treinamento de todos os profissionais da instituição na sua implementação e monitoramento da sua adesão. Então, existem os protocolos, as prescrições precisam seguir esses documentos. Então, precisa ter alguém monitorando, né, se essas prescrições estão de acordo com o que é recomendado naquele protocolo daquela instituição. Aí, outra ação prioritária para melhorar o uso de antimicrobiano, né, a prescrição do antimicrobiano, seria a auditoria da prescrição, né, prospectiva ou retrospectiva. Então, geralmente, nos programas de gerenciamento de antimicrobiano, essa auditoria acontece por um farmacêutico, né, um farmacêutico clínico, farmacêutico do stewardship. Então, ele é responsável por olhar, né, ou diariamente, ou retrospectivamente, né, a cada 48 horas, 24 horas, avaliar todos os antimicrobianos prescritos na instituição, ou a instituição pode definir que, né, devem ser avaliados somente os medicamentos antimicrobianos de amplo espectro, né, somente a cada 7 dias, os que, né, passam desse tempo de tratamento. Então, cada instituição pode definir como que vai ser feita essa avaliação dentro desse programa. Então, essa auditoria, né, consiste em revisar sistematicamente, ou no momento da prescrição, ou retrospectivamente, principalmente, né, e no mínimo, a indicação daquele medicamento, a posologia, se está adequada, a via de administração, se está correta, e a duração do tratamento. Aí, como a gente já comentou, tem outras questões também, né? Então, resultado de cultura, né, laudo de imagem, exame de imagem, switch, né, que é a conversão do medicamento do antimicrobiano intravenoso para via oral, né, se o paciente já tem essa condição, o escalonamento ou descalonamento de acordo com o resultado da cultura. Então, tudo isso deve ser avaliado nessa auditoria da prescrição de antimicrobiano. Uma avaliação das prescrições realizada por um infectologista ou um farmacêutico clínico, né, dentro desse programa, ou os dois, né, em parceria, um farmacêutico e um infectologista. Essa auditoria deve ser realizada preferencialmente 48 horas após a prescrição.
ou como eu comentei, né, no momento, no ato da prescrição, ou diariamente, devem ser avaliados esses medicamentos. Priorizar a avaliação da prescrição dos antimicrobianos de amplo espectro, de maior custo, ou reservados para infecções por micro-organismos multiresistentes, seria uma das estratégias, né? Se não consegue olhar todos os antimicrobianos prescritos naquele dia na instituição, priorizar, né, alguns que julga, né, mais importante naquele momento. E pode-se ainda adotar estratégia de realizar a auditoria dos pacientes que estejam recebendo antimicrobianos por mais de 7 dias. Então, de alguma forma, é recomendado que essa auditoria da prescrição aconteça. Então, a auditoria prospectiva com intervenção e retroalimentação dos resultados é considerado por esse documento da Anvisa como a metodologia mais eficaz para o gerenciamento do uso racional do antimicrobiano. Então, né, o que significa isso? Nada mais é do que a discussão, né, beira-leito ou com o médico assistente do paciente. Então, ela também é chamada de prospectiva interdisciplinar, é desenvolvida em geral por meio de visitas programadas, periódicas e conjuntas entre os membros do time operacional, então o médico infectologista, o farmacêutico clínico e o médico do paciente, o médico assistencial, da unidade que o paciente está internado. Então, essas visitas e essas discussões, elas incluem a revisão e a discussão de todos os antimicrobianos que estão em uso naquela unidade, ou apenas os estratégicos ou os de reserva, né, os de uso restrito. Mas seria a forma mais eficaz, porque já acontece a discussão do quadro clínico daquele paciente e já ocorre a intervenção, né, o ponto de vista do médico infectologista, ou resultado de exames de cultura, para otimizar o uso desses medicamentos, né? Então, em loco ali, né, uma forma mais eficaz. Outro componente essencial do programa são as medidas restritivas, que nada mais é do que a utilização de um formulário de restrição, né, ou um sistema de pré-autorização para prescrição de determinados antimicrobianos. Então, por exemplo, os de amplo espectro, de alto custo, existe uma trava, né? E o monitoramento das possíveis consequências indesejadas decorrentes das restrições, especialmente relacionadas ao atraso no tratamento, né? Então, para ter essas medidas restritivas, eu preciso ter uma equipe, né, um infectologista, um farmacêutico disponível para liberar essa prescrição 24 horas, né, de domingo a domingo. Então, eu não posso atrasar o início do tratamento do paciente porque eu não consegui falar com o farmacêutico ou o infectologista para discutir o caso. Então, as medidas restritivas, elas precisam ter um fluxo bem desenhado para não ter prejuízo para o paciente. Então, o outro componente essencial do programa são as ações complementares. Então, além dessas prioritárias que a gente comentou, que é a elaboração do protocolo, a auditoria da prescrição e medidas restritivas, né, cuja implementação é altamente recomendável, né? Então, o programa de gerenciamento do antimicrobiano precisa ter, no mínimo, essas 3 ações. Existem algumas ações complementares que também melhoram o uso dos antimicrobianos na instituição. Então, relacionadas às equipes. Então, as ações complementares, algumas delas são voltadas à equipe médica, outras à equipe de farmácia, os farmacêuticos, e outras à equipe de enfermagem. Então, as ações complementares que são atribuídas à equipe médica. Então, basicamente, revisão das prescrições. Então, os prescritores, eles também precisam fazer parte desse programa, né, se sentir parte desse programa, e eles devem ser encorajados a realizar a revisão da prescrição do antimicrobiano. Então, após 2 ou 3 dias de início do tratamento. É importante que os médicos prescritores, eles incluam também algumas informações no prontuário do paciente, né, no registro médico. Então, por exemplo, né, o esquema do antimicrobiano em progresso, né, quanto tempo ele pretende fazer para tratar, qual que é o provável foco da infecção, os resultados laboratoriais, né, de culturas, avaliação das possibilidades de redução de espectro, de acordo com o resultado de cultura, e a possibilidade de passagem do antimicrobiano para via oral, né, do endovenoso para o via oral.
Especialistas sugerem que essas revisões diárias realizadas pelos médicos prescritores, elas devem ser diárias e que elas acabam otimizando o uso do antimicrobiano e reduzindo o consumo desses medicamentos.